Sejam muito bem-vindos a mais uma mentoria ao vivo da série Fly Empresas. E nessa temporada nós estamos trazendo conteúdo para ajudar vocês, donos de empresas, a dobrarem os lucros em até 6 meses. Então, no conteúdo de hoje, a gente vai entender os 5 erros que fazem sua empresa lucrar menos. E você precisa ficar muito atento a isso para não cometê-los e acabar se afastando desse objetivo de dobrar os lucros. Tá certo, pessoal? Então, para a gente começar aqui, preciso que você entenda, né? A gente precisa voltar para os fundamentos da importância do lucro no negócio. Tá? Como é que qualquer empresa cresce, sobrevive e evolui no mercado? Tá? Em primeiro lugar, ela precisa gerar valor para os seus clientes, né? Através das vendas, ela entrega um produto ou um serviço ali, transmite um benefício ao cliente através desse produto ou serviço, então ela gera valor. Tanto que o cliente dá dinheiro em troca disso. Tá? Assim começa um negócio. Só que aí o próximo passo dessa estrutura de crescimento é que enquanto se gera valor para o cliente, a empresa precisa gerar lucro para fomentar o quê? A geração de caixa, para fomentar o quê? A construção de crescimento com esse caixa. Tá? E aí, com isso, neste ciclo, gerar valor, obter lucro, construir caixa e gerar crescimento, a empresa começa a gerar valor para mais clientes, e obter mais lucro, construir mais caixa, gerar ainda mais crescimento e atender cada vez mais clientes. A coisa se repete, se sustenta. É um ciclo virtuoso. Mas um dos passos, né, como você percebeu, é a obtenção de lucro em cada período, em cada pacote de transações. A obtenção de lucro é um meio para a empresa realizar o propósito dela, é uma necessidade do negócio. Tá? Então, se você quer dobrar os lucros da sua empresa em até 6 meses, precisa entender o que nós vamos falar aqui e a gente traz isso dentro do nosso programa de gestão, a gente fala isso com nossos alunos, eu aplico isso na prática, mas você precisa evitar esses erros que podem fazer a sua empresa lucrar menos. Tá? Alguns desses erros que a gente vai falar aqui hoje matam os lucros da sua empresa definitivamente, tá? E antes que você me venha mas número, nossa, isso é chato demais, lucro, não sei como é que... Eu gosto mais da parte criativa, sou mais comunicativo, não sou muito de lucro, de número. Olha, entendo, mas é o seguinte, a verdade é que a verdadeira linguagem dos negócios são os números, tá? Qualquer empresa que você entra, que você pega um relatório, você sabe entender o que está acontecendo ali, você sabe se aquele dono está fazendo um bom ou um mau trabalho. Para ser um dono de uma empresa, alguém que toca uma empresa, você tem que entender a linguagem mínima de números ali daquela empresa. Tá? As receitas, as fontes de receitas, a estrutura de custos, custos variáveis, despesas fixas, margem de contribuição, giro, lucro operacional, margem de lucro, lucro líquido, tá? Os números mínimos, estou falando aqui, não vou nem falar de indicadores, enfim, isso também, né? Mas a linguagem universal dos negócios é a linguagem dos números. E aí, a gente está falando de lucros, lucratividade, de erros que fazem a sua empresa lucrar menos. Nós vamos focar hoje aqui na variável que mais impacta no seu lucro, tá? A variável que proporcionalmente, quando você eleva ou quando você reduz, é a que gera maior diferença, maior alteração na sua margem. Essa variável é o preço. Tá? Se você aumenta o preço ou reduz o preço, ela gera o maior impacto, a maior variação na sua margem de lucro, nos seus lucros. Tá certo? Então, nós vamos falar aqui hoje de erros de precificação, principalmente. Tá? E o que é precificação e o que não é? Tá? Precificação. O que não é, primeiro? Você precificar de cabeça, comprar um produto e falar assim, vou vender por tanto, escreve um número lá. Ou inventar um número, sempre foi esse preço aqui, escreve aí. Isso não é precificação. Precificação é você calcular o seu preço com base em regras, com base em uma fórmula própria, onde você considera os custos, tá? Onde você considera a oferta e demanda, se for o caso, percepção de valor, se for o caso, ou somente os custos, enfim, precificação é um cálculo. Tá? Tem que ser registrado, tem que ser feito numa planilha, num sistema, em alguma ferramenta. Tá? As pessoas confundem o que significa precificação, achando que precificação é só
uma questão financeira, mas não, muito mais do que isso. A precificação tem a ver, inclusive, com a definição do seu posicionamento no mercado. O seu preço tem a ver com a mensagem que você quer passar para os seus clientes, como você quer ser reconhecido pelo mercado, que tipo de cliente você quer atrair, tá? Então tem um viés estratégico dentro da precificação também. As pessoas acham que é só uma questão financeira ali, tá? E, enfim, e tem muitas crenças em relação a isso, nós vamos falar de algumas aqui hoje. E existem vários tipos de precificação: precificação dinâmica, precificação por valor, precificação por custos, markup, tá? Mas não vamos entrar nisso hoje. A gente vai falar dos erros que fazem sua empresa lucrar menos. E por que é importante você ficar atento a isso? Por que é importante você se preocupar em precificar bem? Porque o preço, como eu falei, é a variável que mais impacta nos lucros da sua empresa. E o lucro, ele é um passo obrigatório para você ter crescimento. E o crescimento, ele é necessário. O crescimento é sobrevivência, estabilidade não existe. Então, se você precifica errado, é o início do fim, como eu costumo falar aqui. A sua empresa vai ladeira abaixo a partir do momento que você começa a precificar errado. E se você mantém isso, é o início do fim. Tá? Então, o maior benefício de você ter uma precificação ajustada é a saúde do negócio, tá? O garantido lucro. Lucro é sanidade, tá? Essa frase do Bob Pfeiffer, né? Mas tem a ver com saúde do negócio. Quando você está precificando adequadamente, quando você está vendendo para os clientes, você sabe que seu lucro, seu negócio está saudável, tá certo? Já entrando no conteúdo aqui, falar aqui do primeiro erro que faz a empresa lucrar menos, tá? E esse primeiro erro tem a ver com precificação com base em achismo, que eu já falei aqui na introdução, já falei aqui no início, tá? É você ter um produto, ter um serviço e fala assim, vou cobrar, deixa eu pensar. Cobrar tanto. Meio que achismo. Por que tanto? Não, porque cobrava, era assim, eu cobrava tanto mês passado, ano passado, ou já vendi por tanto. Enfim, tira o número, não sei de onde, multiplica o custo do produto ali por algum número que saiu da cabeça também, inventa um número, tá? E aí, o que eu tenho para te dizer sobre isso? Você pode estar tendo prejuízo fazendo isso, você pode estar lucrando bem menos do que você poderia fazendo isso, você pode estar fazendo mal para a saúde do seu negócio, precificando assim. E às vezes você fala, não, mas eu sempre fiz assim e sobra dinheiro, eu tenho lucro, porque eu estou vivo até hoje, né? Minha empresa está aqui, sempre fiz assim, então vou continuar precificando assim. A sua realidade de custos pode ter mudado, tá? Pode ter entrado novos custos, mais time, mais colaboradores, um aluguel, uma máquina nova, alguns investimentos, crédito no banco, maior prolabore, enfim, uma série de coisas pode ter acontecido que a sua realidade de custos mudou. Os custos variáveis aumentaram, a compra de um preço do produto, tá? Uma taxa, comissionamento, enfim, uma série de coisas pode ter mudado. E se você não ficar atento a isso, você vai poder acabar ficando no 0 a 0 ou tendo prejuízo, né? Trabalhar e não ver a cor do dinheiro, pode ser por isso, tá? Esse pode ser a questão aí que não está te deixando ver a cor do dinheiro, tá? Como eu falei, o preço errado, ele é o início do fim. O início do fim, tá? Então, para você não ficar no 0 a 0, garantir seu lucro, não precifique com base em achismo, faça isso de forma calculada. Nós vamos falar aqui ao longo do conteúdo como fazer isso, beleza? Outro erro que faz sua empresa lucrar menos, tá? Outro erro que faz sua empresa lucrar menos. Esse você até tenta calcular o preço, né? Você fala, não, então tá bom, não vou fazer com base em achismo, vou pegar uma planilha aqui, eu vou fazer as contas, pô, comprei o produto por tanto, frete tanto aqui, quero ganhar tanto. Beleza, coloca lá, gastei tanto de marketing, pum, colocou o preço. Mas o que você pode ter errado, e esse erro que eu vou falar aqui agora é o erro que faz a empresa lucrar menos, o segundo erro é não considerar todos os custos variáveis e despesas fixas, tá? Aí você acaba tomando decisões e ações com base em uma margem errada, porque você fez uma conta lá, comprei o produto por 50, estou vendendo por 100, 50 de lucro, que beleza, feliz da vida. Então quer dizer que eu posso, se eu vender 10, 500 de lucro, se eu vender 100, 5 mil, eu costumo vender 100 por mês.
acho que vou tirar 5 mil de Prolabore aqui, tá tranquilo, tá? Olha que péssima decisão tomada com base na margem errada. Por que isso? Porque você não está considerando todos os custos variáveis e despesas fixas, tá? A sua operação, que funciona ali para atrair clientes, converter clientes, entregar o que o cliente espera, né? Cumprir a promessa junto ao cliente, receber do cliente, a sua operação, ela tem um custo, tá? Tem um custo variável, que é a compra do produto, as taxas de cartão, as comissões, os fretes, aquele custo que está ligado a quanto mais você vende, mais você tem ele, tá? Seja na prestação do serviço, uma terceirização para prestar o serviço, custos logísticos de deslocamento para a prestação de um serviço que você tem vendido, se for o caso, e até as despesas fixas. Pô, você tem que pagar aluguel, tem que pagar água, tem que pagar internet, tem que pagar contador, salários, Prolabore, tudo isso é despesa fixa. E esses custos que sua empresa tem para tocar a operação, para funcionar, para operar e para servir os clientes, quem que paga isso? A sua única fonte de receitas são os seus clientes, o dinheiro vem dos seus clientes, tá? Das vendas. Então, esse dinheiro que vem dos clientes é o que tem que pagar tudo, tá? Então, você tem que fazer o rateio das despesas fixas na sua precificação. Você tem que colocar todos os custos variáveis na sua precificação, tá? Você tem que pegar, tem um indicador que chama markup, que é uma conta simples que você faz, depois você pega lá no Google, tá? Vamos focar mais na parte tática aqui, que ele carrega todos os seus custos variáveis e fixos nele, e você multiplica pelo preço do produto, ou multiplica pelo custo unitário do serviço, tá? E faz o cálculo com base em custos variáveis, com base em todos os custos variáveis e despesas fixas. Basicamente, tudo relacionado à sua operação tem que entrar no seu preço, tá? E aí, com base nisso, periodicamente, para você ver se está precificando certo, existe um indicador fundamental, chama margem de contribuição, tá? A margem de contribuição é o que sobra para você pagar as contas e lucrar. Ou seja, se o cliente te deu R$200 numa compra, comprou algo por R$200. Aí, quanto que custou seu produto, mais frete, mais taxa de cartão, mais comissionamento, todos os custos variáveis. Ah, custou 120. Sobra 80 de margem de contribuição, que vai contribuir para pagar as despesas fixas e lucrar. Se você monitorar isso mensalmente de cada linha de produtos e o total da sua empresa, você vai entender se você está precificando certo ou errado, tá? Porque se não está nem sobrando a margem de contribuição positiva ali, suficiente para pagar as despesas fixas, tem duas coisas que você precisa mexer. Giro, né, volume, quantidade, tá? Você tem que atingir um mínimo ali, chamado ponto de equilíbrio, e margem. Em cada transação você tem que ter um percentual adequado ali. Então, quando você pega uma venda unitária e vê sua margem de contribuição, você sabe se está sobrando, se não está, se o preço está errado, tá? Se está precificando errado, está precificando para baixo. Obviamente, nós vamos falar disso aqui também, o mercado meio que dita os preços teto ali, né? Você não vai achar que você vai vender uma coisa aqui e o concorrente está vendendo outra coisa igual ali, você vai vender pelo dobro do preço dele. Não vai, tá? Tem um arcabouço que você pode criar em volta para conseguir melhorar isso, tá? Mas basicamente, essa precificação, esse acompanhamento da margem de contribuição, você vai entender se você está precificando certo, tá? Ou se está precificando certo e não conseguiria vender naquele preço, você deveria estar fazendo negociações melhores junto aos fornecedores. Às vezes é o caso, tá? Então, segundo erro que você precisa evitar é parar de desconsiderar custos variáveis e despesas fixas na precificação, de esquecer deles, tem que considerar todos e acompanhe a margem de contribuição sempre para você ter a noção se isso está funcionando, se está acertando no preço, beleza? Terceiro erro que faz sua empresa lucrar menos, tá? Terceiro erro que faz sua empresa lucrar menos. Essa é ficar olhando muito para a concorrência e abaixar o preço por causa da concorrência. Isso aí, eu alerto várias vezes que, em primeiro lugar, você tem que olhar para o cliente, não é para o concorrente. Quem paga suas contas é o cliente. Sua empresa existe para servir ao cliente. Sua empresa existe para resolver um problema, melhorar a vida do cliente. Quem vai até você, paga suas contas. Quem você precisa satisfazer e atender as necessidades é o cliente. Então, por que você fica
olhando para o concorrente, tá? Se o concorrente está te copiando, você está preocupando com isso, você está olhando no retrovisor, porque se ele está te copiando, você está à frente, você é referência. Se você ficar olhando demais para ele, você vai andar olhando para o retrovisor, você não vai parar onde você quer, você vai errar o caminho. Agora, se você copia o concorrente, às vezes o concorrente está indo para um outro lugar, você está copiando ele, ou o concorrente está perdido, você está indo atrás de alguém que está perdido, ou o concorrente está indo em direção ao buraco, porque ele está precificando errado, a empresa dele vai quebrar daqui 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, e você está copiando uma pessoa que está fazendo a coisa errada e vai quebrar. Então, abaixar o preço por causa da concorrência, unicamente por causa da concorrência, é um erro que vai prejudicar muito os seus lucros e fazer mal para o seu negócio, tá? Às vezes o concorrente nem vai quebrar, mas a estrutura de custos deles é diferente. Então você não pode, não é que você não pode nem olhar para o preço do concorrente, mas se você olhar e imitar, você não está correto. Você tem que olhar para o seu negócio. Por que ele consegue precificar? Será que ele está sendo mais competitivo que eu nas negociações, mais eficiente que eu no uso dos recursos, no engajamento, na capacitação da mão de obra? Tá? O que eu tenho que fazer na minha estrutura aqui para ficar tão competitivo quanto? Ou não tem como, ele tá indo para o buraco, está fazendo coisa errada, tá? Então a estrutura de custos do concorrente é diferente. Às vezes ele paga um aluguel mais barato, ele tira menos pro labore, ele tem uma mão de obra menos capacitada, ele vai vender mais barato, vai conseguir vender mais barato. Acontece. Então você não tem que entrar nessa briga só de abaixar o preço, tem que entrar na briga de se diferenciar, entregar mais qualidade, atender as necessidades dos clientes como ninguém mais atende. Porque se você abaixar o preço por causa da concorrência, de duas uma, ou você vai seguir ele para o buraco, ou ele até consegue ter lucro naquela estrutura de custo, de acordo com a estrutura de custo dele, e você não vai conseguir. Aí é o início do fim para você também. Tá? Talvez você está indo junto para o buraco com ele, talvez você vai sozinho fazer isso. Beleza? Terceiro erro, pare de copiar concorrência. Tá? O que acontece também? Né? Você vai lá, vamos pegar o cenário inverso, quando o concorrente copia, que eu sei que é uma dor de muitos aí. Mas pensa comigo aqui, o concorrente vai lá, vê por quanto está vendendo o seu produto, fala, bom, vou copiar, vende, muda o preço. Só que ele copiou o preço, aí o que ele pensa? Pô, mas vou ter que copiar os produtos também, então vou colocar uns produtos aqui melhores para conseguir fazer aquele preço. Beleza, colocou o preço, colocou os produtos. Aí o que ele teria que copiar também? Nossa, tem que colocar um vendedor que consegue vender esses produtos a esse preço. Como é que é esse vendedor? Ah, coloca lá também. Aí, nós tem que mudar aqui o layout para que esses produtos sejam apresentados da mesma forma para vender aquele vendedor conseguir vender naquele preço, beleza. As cores, o cheiro, a luz, a música, a cultura, o engajamento, a liderança, é uma série de coisas. Não dá para copiar, tá? Porque a estratégia em si é um emaranhado de atividades correlacionadas realizadas dentro de uma empresa. Não dá muito para copiar uma coisinha só, porque tudo é descolado, uma coisa interfere na outra, tá? Então, foca no seu cliente, deixa o concorrente de lado, para trás, deixa o concorrente para trás, é melhor, né? E o quarto erro aqui, que te faz a sua empresa lucrar menos, vamos lá, tá? Quarto erro que faz a sua empresa lucrar menos, são os descontos. Esse, hein? É aquele famoso, para quem só tem prego, para quem só tem martelo, tudo é prego. Porque é a única ferramenta que conhece, é uma estratégia para aumentar vendas, né? Mas pensa comigo aqui, às vezes você está lá na sua empresa e não está vendo a cor do dinheiro ali no fim do mês, né? Tá vendo? Você vende, o dinheiro entra, você movimenta ali, mas não vê a cor do dinheiro. Às vezes está acontecendo por alguns, pode ser alguns fatores, pode ser fluxo de caixa, mas pode ser precificação errada também. Não sobra dinheiro ali, tá? Aí o que você faz? Nossa, tenho que mudar a situação aqui. Vou fazer uma campanha de vendas aqui, vou abaixar o preço para conseguir ter um pico de vendas, para conseguir vender mais. Mas olha só, às vezes o problema começou porque você estava precificando errado. Você fala, não, vou abaixar o preço aqui para vender mais. E quando você abaixa o preço para vender mais, funciona.
Essa é uma estratégia que funciona, por isso que ela é tão viciante, por isso que muito dono de empresa acha que ela é o caminho, porque quando você abaixa o preço para vender mais, às vezes você vende mais, né? O cliente via valor naquilo, você abaixou a barreira do preço, ele acaba comprando. Aí você fala, pô, funcionou, vendi, entrou um tanto de dinheiro aqui. Mas às vezes não estava com a precificação adequada, que você abaixou o preço, deu desconto. Quando você deu desconto, a margem espremeu, o dinheiro que entrou foi para pagar os custos variáveis e as despesas fixas, não sobrou nada. Aí que você passou a não ver a cor do dinheiro mesmo. Aí você fala, pô, preciso pico de vendas aqui, preciso vender mais, não tá bom, vou vender, vou dar desconto aqui de novo. Aí você vai, dá o desconto, abaixa o preço, espreme a margem, entra dinheiro ali quando você vende, o dinheiro vai embora para pagar os custos variáveis e as despesas fixas, não sobra nada, tá? E isso vira o quê? O início do fim, novamente. O desconto dá uma acelerada nas vendas, tá? Mas sem lucro, o dinheiro não fica na empresa, tá? E aí, o que acontece também? Às vezes você nem dá o desconto assim de forma tão planejada numa campanha, mas no dia a dia, na hora do cliente fechar, ele vai lá, pô, é 110, faço por 100? Ah, faço. É 120, faço por 100? Faço. É 159, faço por 150? Faço, tranquilo. Aí que é perigoso mesmo, que você não vê para onde está indo esse dinheiro. Porque às vezes você precificou lá na planilha certinho, fala, pô, não, eu tenho 20% de margem de lucro, coloquei lá na planilha. Aí na hora você começa a dar desconto, não faz o fechamento, registro, categorização, tudo com um bom controle financeiro. Não sabe para onde foi o dinheiro. Por que faltou, por que não sobrou dinheiro no fim do mês. Então, para não falar que desconto não deve ser feito, o único desconto que deve ser feito é o desconto estratégico. Tá? Então, o quarto erro aqui que faz a empresa lucrar menos é dar descontos não estratégicos, porque isso causa danos à margem. Tá? 30% de desconto que você dá, às vezes sua margem vai embora. E eu vejo muito dono de empresa que chora lá com o fornecedor, compra um volume alto, paga à vista para ter 10% de desconto. Aí enche o estoque lá, fica tanto tempo no estoque que tem que fazer um queimão depois e vende por 30% a menos de redução. Tá? Então, comprou muito ali para ter 10% de ganho, depois vende com 30% de redução ali na ponta. Tá? Então, isso causa danos à margem, você compromete o ciclo de crescimento da sua empresa, prejudica o crescimento. Então, o desconto estratégico, né, que é o único desconto que eu recomendo, é quando você calcula qual vai ser o custo daquele desconto, pensa no retorno, tá? Porque tem desconto que, pô, você vai dar um desconto na segunda peça, que o cliente já não ia levar, mas você tem um upsell ali, tem um cross-sell que você dá um desconto, ou um desconto para atrair um novo cliente, se for menor que o seu custo de aquisição de cliente, ele vale a pena, né? É aquele no-brainer, né? Você não precisa nem pensar se é um desconto menor que o seu custo de aquisição de cliente, você vai trazer um novo cliente, é um desconto estratégico. Descontos em campanhas, onde você calcula ali, fala, olha, vou dar essa redução aqui, vou perder tanto de margem, mas espero ter esse retorno, vale a pena. Tá? Esse tipo de desconto, ainda assim, se não for dessa forma, e 95% dos donos de pequenas empresas não fazem dessa forma, não faça. Tá? Tente agregar outros fatores, né, como percepção de valor, posicionamento, dê bônus, mas não dê desconto de forma não estratégica, tá certo? E o quinto erro aqui, que faça a empresa lucrar menos, o quinto erro que faça a empresa lucrar menos é o medo de aumentar o preço. E isso tem muito a ver com crenças limitantes, com o lado emocional do dono da empresa, que às vezes não vê valor naquilo que entrega, ou que acha que lucrar muito é errado. Uma série de crenças e barreiras emocionais ali faz o dono de uma pequena empresa, às vezes, ter medo de aumentar o preço. Né? Sobre esse lucrar muito é errado, na real, não tem dessa de lucrar muito. O próprio mercado regula as margens de lucros ali. Sempre um negócio, um segmento que está com altas margens, começa a surgir muitos players, porque aquilo ali é um oceano azul, e começa a reduzir as margens. Então não existe lucrar muito. Na real, quando seu cliente compra e sai com um sorriso no rosto, feliz da vida, ele que está ganhando muito mais que você, tá?
Lembre-se que sua empresa existe para melhorar a vida do cliente, para cumprir um propósito, tá? De resolver um problema da vida do cliente, melhorar a vida dele de alguma forma, entregar um benefício ali através de produtos e serviços. Então, quando você vende, você está ajudando o cliente, você está servindo o cliente, está melhorando a vida dele. Ele tem que te dar dinheiro em troca disso, e ele dá porque ele vê valor, tá? Existe uma balancinha na cabeça de todo mundo na hora que vai tomar uma decisão. Todo cliente, de forma emocional, ele olha para aquele produto ali ou para aquele serviço e fala, pô, qual que é o valor e qual que é o preço? Qual que é o valor e qual que é o preço? E o preço ele é o quê? Exato, ele é tangível, ele é preciso, a pessoa olha e não tem dúvidas. O valor, o preço é aquilo que se paga, o valor é aquilo que se leva. Então o valor tem a ver com uma percepção de alguém. Ele não é exato, tangível, preciso, ele é subjetivo. E para cada cliente, uma coisa tem um valor e para outro cliente tem outro valor. Por quê? Tem a ver com a história de vida dessa pessoa, o que ela acredita, o que ela valoriza, quais as crenças, quais as experiências da pessoa. Tem gente que valoriza mais comida saudável do que outra, paga muito mais caro. Tem gente que paga muito mais por comida orgânica do que outras pessoas. Tem gente que paga muito mais por tecnologia do que outras pessoas, por marca de roupa do que outras pessoas, e aí vai. Tem a ver com valores, crenças, tá? E não se quem tem mais dinheiro ou menos dinheiro, é qual valor a pessoa vê naquilo. Então, por isso que tem essa questão de perfil ideal de cliente, avatar, persona, que é você pegar um tipo, né, você fazer um grupo de clientes ali, definir um tipo, falar, olha, essa pessoa que tem mais ou menos essa idade, daqui até aqui, tem mais ou menos esse perfil, esses dados demográficos, mora em mais ou menos em tal região, ou trabalha com isso e isso, ganha de tanto a tanto, e tem essa vontade na vida, esse problema, ou está nesse contexto, ela valoriza muito o meu produto. Então, por causa disso, ela está disposta a pagar pelo valor que eu entrego. Não adianta você querer vender uma picanha assim, uruguaia, com uma super gordurinha, premium, R$ 129,90 o quilo para um vegano. Ele não vai pagar. Se fosse R$ 9,90 ele não ia pagar. Então você tem que entregar o valor dos seus produtos, dos seus serviços, para quem vê valor naquilo. Quem que vê valor naquilo? Qual que é o perfil de cliente ideal para aquilo ali? Defina isso. Como eu atraio mais clientes iguais a esse? O que eu tenho que colocar na minha comunicação para atrair dezenas, centenas, milhares de pessoas iguais desse perfil aqui, que é o que vem valor nos meus produtos ou serviços, tá? Então, o medo de aumentar o preço quer dizer que você não valoriza o seu produto, ou tem alguma limitação emocional, ou não sabe como fazer. Como é que você faz? Você eleva o valor, tá? Você tem um preço, tem a balancinha preço-valor. Você quer aumentar o preço para você ter mais lucro, você aumenta a percepção de valor para o cliente ideal, identifica o cliente ideal, conversa com ele, entende o que ele mais valoriza, entende qual é a expectativa dele, quais os desafios dele em relação a comprar e utilizar seu produto ou serviço, quais as frustrações dele em relação ao seu segmento, ajusta essa operação com base nisso, gera uma percepção de valor com o seu layout, com a sua comunicação, com a sua equipe, constrói percepção de valor em volta do seu produto ou serviço, aí o aumento de preço vai ser tranquilo, tá? E vai fazendo de forma progressiva, né? Não precisa esperar um momento ideal, faz uma coisa, ajusta uma parte do mix, ajusta outra parte do mix de produtos, vai trabalhando de forma progressiva dentro do seu negócio. Eu costumo dizer que se você pegar o seu produto campeão de vendas hoje, tá? Seu produto campeão de vendas e pegar e amanhã aumentar 5% no preço, e colocar ele numa barreira 5%, se ele é R$70, você pôr R$ 73,50. Se ele é 80, você vai pôr 84. Aí você pega a próxima barreira emocional. Se é 80, você põe 84,90. Se ele é 70, você põe 74,90 também. Se você fizer isso amanhã, você não vai perder venda, mas vai aumentar lucro. Olha só, tá? Então, por que esse medo de aumentar o preço? A gente tem que ter o feeling, o driving de satisfazer clientes, servir clientes, seguir o propósito. Só que o lucro é o caminho para amplificar o propósito. Você vai conseguir atingir muito mais clientes enquanto você for mais lucrativo, tá?
Só que você precisa ajustar a sua operação para conseguir ter esse lucro. O mercado vai te regular. Você nunca vai conseguir vender por um preço acima do mercado. Se o concorrente entrega algo melhor, mais barato, ele vai levar aquele perfil de cliente, né? Melhor para quem? Então, o quinto erro que faz a sua empresa lucrar menos é o medo de aumentar o preço. Não pode ter medo, tem que fazer da forma correta, tem que saber o que precisa ser feito, tem que entender o que está por trás, entender o fundamento. Tá? Então, a partir do momento que você parar de cometer esses 5 erros que fazem a sua empresa lucrar menos, você vai conseguir destravar o seu caminho para dobrar os lucros da sua empresa em até 6 meses. Então é isso, pessoal. Valeu. A gente se vê na próxima mentoria ao vivo. Valeu!